Bom dia, igreja. Estamos iniciando mais uma manhã de estudo da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Marcos, sou membro da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu, pastor Edgar Barreto Antunes, e fui convidado pela irmã Esther Dutra para participar aqui do nosso estudo. Vamos orar e logo a seguir dar início ao nosso estudo. Pai Celeste, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, em igreja, em família, para falar de Ti, para aprender mais da Tua palavra, encher nossos corações, a nossa mente com o Teu poder, Senhor, com o Teu Espírito. Abençoa a vida do nosso pastor, dele muita sabedoria, muita saúde, muita paz, ele e sua família, os pastores auxiliares, Senhor, que todos, Senhor, possam estar sendo revestidos com o Teu amor, com a Tua graça. Abençoa toda a igreja, abençoa especialmente a igreja, os membros que estão com problemas de saúde, Senhor. Peço especialmente pela vida da irmã Ana, esposa do nosso querido pastor Paulo Roberto, que ela possa, Senhor, retornar para a sua casa com saúde, com alegria, que o Senhor possa estar ali acompanhando ela, dando sabedoria às equipes de saúde que estão dando a ela o tratamento necessário para a sua cura, Senhor. Ó Deus, guarda-nos com Teu amor, perdoa os nossos pecados, no nome santo de Jesus eu pedimos e agradecemos. Amém. O livro de Mateus é o primeiro livro do Evangelho, mas não foi o primeiro a ser escrito. O primeiro a ser escrito foi o livro de Marcos, aproximadamente no ano 50 depois de Cristo. E o livro de Mateus ficou em torno entre o ano 50 e o ano 70 depois de Cristo. Lembrando que o ano 70 foi o ano da destruição do Templo de Jerusalém. Mateus era um apóstolo, um chamado de Jesus. Ele era um publicano, um cobrador de impostos, e recebeu a chamado de Jesus para ser um pescador de almas. Vamos ler Lucas, capítulo 5, versículo 27 e 28. Lucas 5, 27, 28. E depois disso saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Que maravilha! Que ação espetacular de Mateus. Um cobrador de impostos, um homem que lidava com dinheiro, um homem que tinha na sociedade uma rejeição muito grande, porque o cobrador de impostos era considerado corrupto, ou o homem que trazia dificuldades para a vida das pessoas. Ele ameaçava a saúde financeira das famílias. Então, Mateus não era bem visto na sociedade, mas Jesus entrou ali transformando sua vida e trazendo para ele a motivação de uma vida com Cristo. O livro de Mateus, ele foi escrito nesse período de 50, 70 depois de Cristo, e acredito que foi ali em Antioquia, que depois de Jerusalém foi o principal centro cristão, onde reunia os cabeças da igreja primitiva, para as definições das comitivas missionárias para ser apresentado o evangelho às pessoas, o evangelho de salvação. E então acredita-se que o livro de Mateus foi escrito em Antioquia. Mateus tinha como principal objetivo convencer os judeus que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus ele
era o herdeiro do trono de Davi. Ele era o Messias, aquele que foi proclamado pelos profetas no Antigo Testamento. A partir de Jesus, a salvação era por intermédio de Jesus. A humanidade passou a conhecer quem era o Filho de Deus encarnado. E tudo aconteceu de acordo com os projetos de Deus. Nada aconteceu por acaso. Todos os passos de Jesus aconteceram de uma forma miraculosa. Cada detalhe Deus preparou para que tudo ocorresse de acordo com a sua vontade. E Mateus, ele foi mais abrangente. Ele seguiu um esboço do livro de Marcos, sendo que Marcos seguia uma cronologia na sua descrição. E Mateus não, ele ia por tópicos. Ele não tinha uma preocupação de seguir um tempo cronológico. E ele tinha uma abrangência maior, tanto na descrição da vida de Jesus, como nos seus ensinamentos. E uma outra coisa que era muito importante no livro de Mateus, era que Mateus, ele era mais eclesiástico, ele tinha uma preocupação maior em apresentar os problemas da igreja e as suas soluções. Ele apresentou 12 vezes a frase Jesus, filho de Davi, 12 vezes. Marcos, uma vez só. E ele inicia a sua apresentação, capítulo 1, versículo 1, para os judeus, com a sua genealogia. Já o livro de Lucas e de Marcos, ele inicia a sua apresentação para os gentios. Então vamos fazer a leitura do livro do capítulo 1 e do capítulo 2 em partes, e a gente vai discutindo passo a passo para entendermos melhor essa linda parte da história de Jesus. A primeira parte, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17, que fala sobre a genealogia de Jesus Cristo. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Raabe, de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias, Berseba. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Zorão, e Zorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acais, e Acais gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor. Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi,
são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Nessa primeira parte do capítulo, temos coisas bastante interessantes. Primeiro, que a genealogia de Jesus Cristo, escrita por Mateus, estão incluídos ali 47 nomes. A de Lucas, 77, 30 a mais. A de Mateus, ele tem uma preocupação em afirmar que Jesus era o herdeiro do trono. Jesus era herdeiro do trono de Davi, vindo por Salomão. E isso é muito interessante porque garante a tese de que Jesus era o herdeiro do trono de Davi. Na apresentação da genealogia de Lucas, no capítulo 3, você tem uma diferença em que aqui em Mateus fala que o pai de José chama-se Jacó. E em Lucas fala que o pai de José é Eli. Sendo que Eli, na realidade, era o pai de Maria e sogro de José. Existia na antiguidade uma que era muito comum, os genros serem tratados como filhos e serem apresentados como filhos. Então, Eli, na realidade, não era o pai de José em Lucas, era o sogro. Ele era o pai de Maria. Sendo assim, Maria era da família de Davi também. E muito provavelmente Maria era prima de José. Lucas apresenta a genealogia de frente para trás. E começa em Jesus e termina em Adão. Mateus começa em Abraão, o pai dos hebreus, e vai até Jesus. A genealogia de Mateus fala em 5 mulheres, fala de Tamar, que foi uma mulher que se tornou prostituta, que era nora de Judá e teve filhos com Judá. Fala de Raabe, que era uma prostituta, e ela livrou do povo de Israel em Jericó. Ruth, que era uma moabita, não era uma israelita, não era do povo de Deus. E fala de Berseba, que foi a mulher que traiu seu marido para ficar com o rei Davi, e o qual, após a morte de seu marido, tiveram o filho Salomão, que foi o herdeiro do trono. E Maria, mãe de Jesus. É muito interessante, e a apresentação de Mateus, logo de início, com a genealogia de Jesus. A partir do versículo 18, nós temos o início da descrição do nascimento de Jesus Cristo, do 18 ao 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se
ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem receberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Imagina Maria, virgem, noiva, com o enxoval pronto para o seu casamento com José, e simplesmente tem a notícia de que ia ficar grávida, uma gravidez miraculosa, em que o pai da criança era o Espírito Santo de Deus. Como ela poderia se apresentar a José para explicar essa situação? Como ela ia se apresentar à sua família, seus vizinhos, a sua vizinhança, a sua cidade? Imagina quantas dúvidas passaram em sua mente. Como ela poderia iniciar um casamento grávida nos tempos de Jesus? E ela aceitou o desafio do anjo quando ela foi revelado que ela ia gerar o Filho de Deus. Olha que responsabilidade, minha gente. Que responsabilidade ela tinha em suas mãos. Criar o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. E José, como ele poderia aceitar se casar com uma mulher já grávida? Nessa época, o adultério, era considerado um crime e você ia para uma condenação de apedrejamento. Então a pessoa corria o risco de ser apedrejada. Então, para que José não trouxesse para Maria o risco do apedrejamento, ele se posicionou em não relatar isso para ninguém e apenas se afastar de Maria. O seu relacionamento, o seu noivado ficaria encerrado. Mas aí o anjo do Senhor se apresentou e relatou que Maria não tinha feito nada demais, não tinha traído a sua confiança. Maria, ela estava emprestando o seu útero para o nascimento do Filho de Deus, para o Salvador da humanidade. E José prontamente atendeu ao comando do anjo. E nós podemos fazer uma comparação entre a atitude de Maria e a atitude de Eva. Eva foi orientada por Deus para não comer o fruto da sabedoria do bem e do mal. E ela desobedeceu. Ela não atendeu à orientação de Deus. E Maria, ela
atendeu a orientação de Deus e aceitou o desafio. José e Adão. Adão, quando foi revelado o pecado e Deus chamou Adão para uma conversa, Adão culpou Maria e ainda culpou Deus também, porque essa mulher foi a mulher que tu me deste. Ele simplesmente tirou de si a sua responsabilidade e botou a responsabilidade em cima de Maria e Deus. José não. José assumiu a responsabilidade dada pelo anjo prontamente. Pegou sua mulher, pegou a sua família e foram no caminho onde Deus iria dar as orientações. Ele experimentou o que precisamos como crentes, experimentar cada dia, viver na dependência de Deus. José literalmente, ele viveu os seus dias na dependência de Deus. E Deus é tão bom que o rei ia fazer um alistamento. Eles moravam em Nazaré, no norte, nas regiões da Galileia, e deveriam sair daquela região para Belém, para realizar o alistamento, que foi determinado pelo rei. E, consequentemente, com a saída deles, aí eles saíram do foco da família, dos vizinhos, e puderam ir numa situação de caminhar para que Maria pudesse ter filho em outro local. José foi com Maria e Maria teve o seu bebê em Belém, da Judéia. Isaías 7,14. Vamos lá abrir a Bíblia em Isaías 7,14. Diz o seguinte: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e este será o seu nome, Emanuel. Miqueias 5,2. Miqueias 5,2 fala o seguinte: e tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. No capítulo 2, versículo 1, nós temos os magos do Oriente, que é uma parte muito interessante também. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, do versículo 1 ao versículo 12, que eu vou ler, capítulo 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E, congregados todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o filho. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera.
Enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Os magos não eram reis, eles eram, a palavra mago, inclusive, leva a um pensamento de que eles eram mágicos. Na realidade, os magos, eles eram sábios, cientistas, eles eram pesquisadores, eles eram estudiosos, eles eram ricos, e que provavelmente eles moravam na região da Pérsia e sabiam, por intermédio dos próprios judeus, que na época do exílio falaram do Messias no domínio persa, e eles sabiam das histórias dos judeus, dos profetas. E pelo estudo e pelas as análises de estudo de estrelas e dos astros, eles chegaram à conclusão que aquela estrela era a estrela que anunciava o nascimento de Jesus. E eles foram, saindo do Oriente, foram em direção a adorar Jesus. Olha que maravilha! Eles não eram crentes, eles não eram judeus, mas eles, quando souberam que Jesus tinha nascido, eles foram adorar Jesus e levaram presentes valiosos, tudo no projeto de Deus. E chegaram em Belém, e chegaram na região de Judá. Eles tiveram um encontro com o rei Herodes. E o rei Herodes era um cruel assassino, um homem tremendamente compulsivo para o poder. Ele era um sanguinário, um homem cruel, e que o fato de ele saber que tinham magos, tinham homens sábios em busca do rei dos judeus, isso trouxe para ele uma inquietação, uma indignação, uma preocupação gigantesca. E chamou para uma conversa particular. Uma outra coisa interessante aqui, que aqui não menciona quantos sábios existiam nas histórias. Nós sabemos que falam muito em 3 reis magos, que não eram reis, mas que por Jesus ter recebido 3 presentes, ouro, incenso e mirra, acreditava que eram 3, mas poderiam ter sido 2, como poderiam ter sido 5, como poderia ter sido uma comitiva, mas vamos aí os 3 magos. E ele chamou para uma conversa dizendo o seguinte, que ele também gostaria muito de saber aonde estava Jesus. E foi para perguntar aos seus, as pessoas que conheciam a história do Velho Testamento, os sacerdotes, aonde Jesus iria nascer. E eles confirmaram. Em Belém. Porque em Belém que seria o cumprimento da promessa. O cumprimento da promessa de Jesus do Velho Testamento. E aí
ele fala para os sábios que se eles encontrassem Jesus, que voltassem e anunciassem essa boa nova para que ele pudesse ir também adorar Jesus. E o que os homens que conheciam as Escrituras fizeram? Foram adorar também? Não. Eles não fizeram nada. Ficaram numa situação de inércia. Eles falavam, pregavam, proclamavam, mas quando se confirmou que Jesus, Filho de Deus, encarnado, tinha nascido, eles não foram ao encontro de Jesus para adorar. Uma outra coisa interessante aqui também é o seguinte: a gente tem sempre aquela imagem do presépio em que chega para adorar Jesus, pastor, os animais, Jesus estava na estrebaria, e os reis magos. Mas aqui no texto fica bem claro que Jesus não era mais um bebê recém-nascido e que eles não foram visitar Jesus numa estrebaria. Jesus estava em casa e, pelos estudiosos, Jesus já tinha aproximadamente 1 ano de vida. Então, a presença dos magos não aconteceu no nascimento de Jesus, mas alguns meses depois, provavelmente em torno de 1 ano de vida. E para que serviria esses presentes valiosos que foram trazidos por esses sábios? Ouro, incenso e mirra. Aí a gente vai caminhando aqui para a leitura da fuga para o Egito, a matança dos inocentes. Quer dizer, Deus fez todo esse arranjo para que José pudesse criar condições financeiras para fazer uma viagem ao Egito. Quer dizer, viajar para o Egito não era uma coisa fácil. Eles não poderiam ir para um país como estrangeiro sem recurso financeiro nenhum. Não teria condições para isso. Não havia possibilidade de que José pudesse dar à sua família e o seu filho adotivo condições de boa estadia. E aí Deus manda aqueles homens trazer as condições que ele precisava, o dinheiro que ele precisava para dar sustento à sua família. Vamos ler do versículo, capítulo 2, versículo 13 ao 23. Não, 13 ao 18. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se, levante e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Houve aí a reação do rei. Por quê?
os reis magos, eles foram visitados também por anjos em sonho, e que, olha, eles não eram crentes, mas Deus aparece para quem Ele quer. Deus aparece para qualquer pessoa, porque está dentro do projeto dele. E aí Deus fez com que eles não voltassem para anunciar a Herodes o nascimento de Jesus e onde eles estavam morando. E eles voltaram para o Oriente. E quando Herodes soube que eles não voltaram para falar de Jesus, o ódio tomou conta da sua mente e ele procurou matar Jesus. Procurou fazer com que Jesus pudesse ser encontrado e morto. Mas como? Então ele baixou um decreto onde todas as crianças abaixo de 2 anos, na região de Belém e em torno da cidade, todas as crianças seriam mortas. E aí Mateus faz uma referência no versículo 18, em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada porque já não existiam. Faz referência a Raquel, esposa de Jacó, dando a ela essa figura como ela sendo uma representante das mães dos filhos mortos. Então, é muito triste essa parte da história onde muitas famílias tiveram suas crianças mortas por um rei cruel, mau, arrogante, que tinha como principal meta de vida o poder. Pelo poder, ele fazia qualquer coisa, ele estaria em condições e sujeito a fazer qualquer coisa, matar, destruir, para se manter no poder. E aí, José, que teve sua vida aí cercada pelos ensinamentos e pelas ordenanças de Deus, sempre atendendo à orientação de Deus, seguiu aí o caminho onde Deus o orientava. No versículo, a partir do versículo 19 até o versículo 23, nós temos a volta do Egito. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. José volta para Israel de novo por um sonho de um anjo falando que ele viesse para Israel, pois Herodes tinha morrido. Quem estava perseguindo e querendo a morte de Jesus já não teria mais possibilidade porque estava morto. E José imediatamente preparou sua família, preparou as condições para o retorno para Israel. Ele veio em direção a Belém, mas aí em Belém ele soube que o filho de Herodes, com o nome de Arquelau,
Era um cara que era pior do que Herodes. Cruel, assassino, mau, estava ali. Então ele decidiu sair de Belém e ir para Nazaré, nas regiões da Galileia. Nazaré era uma cidade pequena, um subúrbiozinho, uma cidade inexpressiva, que não seria o ideal para um rei crescer, mas estava dentro do projeto de Deus. E ali ele poderia se defender e se esconder do risco desse Arquelau ir até Jesus para matá-lo. Em João 1, vamos lá ver a Bíblia em João, capítulo 1, versículo 46. Filipe responde, disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Então, Filipe estava falando para Natanael o nascimento de Jesus, Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Salvador. E falando de Jesus, das milagres que Jesus tinha já feitos e todos os ensinamentos que Jesus já tinha dado para Filipe. E aí Natanael fala que como poderia ser Jesus assim, nascido em Nazaré. Então, entendemos que havia preconceito já na época de onde você veio. Hoje existe, na época, já existia também na época de Jesus. Aonde você veio? E em Oséias 11:1, Oséias capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Fazendo uma alusão no Velho Testamento à chamada de Deus para que Jesus saísse do Egito e fosse para Israel. Nesse período onde o profeta faz menção em sua profecia. Minha gente, o nascimento de Jesus, voltando lá em Mateus, ele passa a ser chamado, ele crescendo em Nazaré, ele passa a ser chamado de Nazareno. E aí ele dá condições para que ele possa crescer e se tornar o Salvador da humanidade. Na revista, a conclusão do nosso estudo diz o seguinte: o nome Jesus significa Salvador, vem do hebraico Josué, que significa Jeová é a salvação. Mas Jesus, o filho de Maria, chamava-se Jesus Cristo. O termo Cristo quer dizer ungido, no hebraico e no grego, Messias. Portanto, Jesus é o nome humano, mas Cristo é o Messias, ou ungido. O rei nascido em Belém era um homem judeu, mas também o Filho de Deus, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Que lugar você dá a esse rei em sua vida? Como vê a atitude de José como marido e pai? Como vê Maria como mulher e mãe do Salvador? Que maravilha, assim.
que nós temos a certeza de que a nossa salvação da nossa alma está garantida em Jesus Cristo. Que bom termos nascido depois de Jesus, para que nós possamos ser salvos. Basta aceitar Cristo como único e suficiente Salvador. Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. E isso me dá garantia de eternidade. O Evangelho, ele tem como principal assunto a nossa salvação. Esse é o principal tema do Evangelho. Então, vamos transmitir isso para as pessoas. Nós estamos em campanha de missões mundiais, estamos aí com cordas da oração e cordas do sustento financeiro, que a Márcia fala com muita alegria, e vamos pregar o Evangelho dentro das condições que cada um possa ter e falar de Cristo, porque é muito bom viver e saber que a nossa alma está garantida por Jesus Cristo. A nossa alma clama adorar a Deus. E sem Deus, nada vale a pena. Só vale a pena com Deus. Obrigado, minha gente, por estarmos aqui nesse estudo bíblico. Muito obrigado pela oportunidade. Eu vou encerrar orando e aí peço que vocês fiquem um pouquinho mais de tempo, porque logo a seguir vem a mensagem do nosso pastor Edgar com o culto da manhã. Pai Celeste, obrigado, Senhor, pelo esse estudo bíblico. Obrigado pelo Senhor ter dado essa oportunidade de falar mais um pouquinho da Tua Palavra. Ó Deus, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, nos livrando das ciladas do mal. Abençoa, Senhor, nosso pastor, que virá a seguir com a mensagem pela manhã da Tua Palavra. Ó Deus, que todos possam ser tocados com o Teu poder. Dá-nos um domingo de paz, perdoa as nossas falhas, guarda-nos com Teu amor santo. No nome santo de Jesus é o que pedimos e agradecemos. Amém.